Na nossa videoaula 3, nós passamos a estudar os gêneros e elementos da obra literária. E de te amar assim, muito a miúde, é que um dia, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Quem disse esses versos foi Vinícius de Moraes. Se vocês perceberem, você sente uma emoção quando ele fala. E de te amar assim, muito a miúde. Olha, ele vai desenhando para você a emoção dele. O estudo dos gêneros literários na teoria da literatura é parte imprescindível no nosso curso, pois vamos percorrer por toda essa criação literária. Compreender o que são esses gêneros e quais são é a nossa função enquanto estudantes da teoria da literatura 1. Então vamos compreender o que são esses gêneros. São os conjuntos de elementos semânticos, estilísticos e formais utilizados pelos autores em suas obras, para caracterizá-las de acordo com a sua visão de realidade e o público a que se destinam. São eles: gênero lírico, que trata sentimental, poético, subjetivo e geralmente aparece em versos. Gênero épico, narração de fatos heróicos em versos. Um exemplo do gênero épico são os Lusíadas, de Camões. Ele é todinho em versos, toda a obra é escrita em versos, mas é uma narração dos fatos heróicos do povo português. O gênero narrativo, que é a narração em geral em prosa, das crônicas, das fábulas, dos romances, dos ensaios, ou seja, toda obra que tem a linguagem narrativa é uma obra em prosa. Já o gênero dramático é aquele que trabalha com a linguagem representativa, a do teatro, a dos palcos. É aquela linguagem que determina o que cada personagem deve fazer na cena, como ele deve falar, como ele deve estar trajado, como deve ser o palco, a iluminação, o cenário. Na verdade, como vocês conhecem, é um roteiro. O texto teatral é um roteiro para ser apresentado para um determinado público. Então vamos entender o gênero literário em si. Ele é a combinação de um tipo de forma, verso, prosa ou forma representativa, com um tipo de conteúdo, que pode ser físico ou psicológico, e um tipo de composição, que é o tipo de linguagem que a gente vai usar. Quem disse isso foi um pesquisador conhecido como Amora. Espécie literária é uma variante de um gênero, ou, por outras palavras, é o gênero afetado num ou mais de seus elementos fundamentais de uma característica particularizadora. Vamos entender a espécie literária. Se eu tenho, por exemplo, um soneto, o soneto é um poema, mas é um poema bem específico, porque ele tem o quê? Ele tem 2 quartetos e 2 tercetos. E ele tem uma forma particular de ser alimentado, de ser criado. Então, o soneto é uma espécie literária do gênero lírico. Forma poética é determinada estrutura estrófica, rítmica e rímica, ou seja, que tem rima, onde pode caber não importa qual gênero ou espécie literária. Mas nós vamos entender muito mais sobre espécie e forma poética quando a gente estiver na teoria da literatura 3 ou na teoria do verso. Elementos fundamentais da obra literária. A forma, a estrutura do texto literário, prosa ou verso. Pode haver textos que têm tanto prosa quanto verso na sua concepção, mas a maioria prefere ou um ou outro. Conteúdo psicológico, trabalha com a realidade dentro da obra, no mundo das ideias, dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos. E conteúdo físico, quando você trabalha a realidade do ambiente.
Então, a descrição física é maior do que a densidade psicológica do conteúdo. Para exemplificar, vamos pegar duas obras bem conhecidas do público brasileiro: Dom Casmurro, que eu já citei para vocês, e o Guarani de José de Alencar. O Guarani, ele trata do mundo da floresta, do mundo dos indígenas e da colonização portuguesa. O pano de fundo é o amor entre uma moça do mundo português com um moço índio do mundo indígena. Quando esses dois mundos se encontram, todo o pano de fundo, toda a realidade que é apresentada é do mundo físico. O mundo físico supera os acontecimentos psicológicos com os personagens, porque a intenção que se percebe na obra do Guarani é mostrar a exuberância, o ufanismo brasileiro, a defesa da pátria brasileira, que aqui era maravilhoso, que o mundo físico aqui era maravilhoso. Enquanto que no Dom Casmurro, até as situações das cidades, dos locais por onde os personagens circulam, não tem tanta importância quanto os conflitos psicológicos, sentimentais dos personagens presentes na história, especialmente do narrador personagem Bentinho. Ele contando a história, percebendo as situações de conflito que ele vive, ele constrói a história e o mundo físico fica só servindo de aparo. Então eu dei exemplo para vocês de duas histórias que exploram muito bem os seus conteúdos. O psicológico é bem determinante na questão do Dom Casmurro e o físico é bem determinante quando você lê o Guarani de José de Alencar. O outro elemento muito importante também é a composição, que é a linguagem. Ah, mas o conteúdo trabalha com a linguagem. Sim, você só fica conhecendo o conteúdo porque ele utiliza um tipo de composição linguística. No caso de uma composição expositiva, é aquela que te apresenta e você entra no texto e sente o texto, se expõe no texto. É o caso dos poemas. Os poemas têm essa função de carregar a exposição do eu para a sua composição. A linguagem ou composição representativa é aquela do teatro, como eu falei. Ela é toda elaborada para que as pessoas que peguem leiam aquele texto como se fosse um roteiro, um manual a ser seguido. E que você, ao representar cada item que está acontecendo ali, você faz a própria linguagem cênica. A linguagem ou composição expositivo-representativa é uma mistura das duas e ela é muito percebida nos textos narrativos. Volto nos dois exemplos que eu utilizei, que usam a prosa como forma e que tem a linguagem expositivo-representativa. Tanto Dom Casmurro, de Machado de Assis, quanto o Guarani, de José de Alencar, utilizam a linguagem expositivo-representativa, porque ao mesmo tempo expõe o que está acontecendo e ao mesmo tempo, ao ler a história, a narração, você vai se identificando e representando mentalmente aquelas ações dos personagens. Não tem um diretivo, não tem um roteiro, mas você automaticamente penetra na obra e acaba representando mentalmente aquela obra. Vamos ver agora um exemplo de composição expositiva. Amor é um fogo que arde sem se ver. É uma ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar
que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Luís Vaz de Camões. Percebam que na estrutura desse texto, a sua forma é verso. Cada linha é um verso. Ele expõe o sentimento dele em relação às contradições que o amor representam para ele. Então, aqui você não tem que representar nada, mas expor o sentimento do poeta frente à sua contradição amorosa. Ele fica entre o que é o amor, se é uma ferida, se é uma dor, mas ao mesmo tempo é algo que se quer muito. Então, esse paradoxo que ele vive, esse aparente conflito, é a forma como ele expõe o que ele pensa que é o amor. E isso é uma composição expositiva. Ele usou a composição expositiva para expor o seu ver quanto ao amor. Pegamos agora um trecho do texto do Moacir Scliar para explicar uma composição expositiva representativa. A noite em que os hotéis estavam cheios. O casal chegou à cidade tarde da noite. Estavam cansados da viagem. Ela, grávida, não se sentia bem. Foram procurar um lugar onde passar a noite. Hotel, hospedaria, qualquer coisa serviria, desde que não fosse muito caro. Não seria fácil, como eles logo descobriram. No primeiro hotel, o gerente, homem de maus modos, foi logo dizendo que não havia lugar. No segundo, o encarregado da portaria olhou com desconfiança o casal e resolveu pedir documentos. O homem disse que não tinha. Na pressa da viagem, esqueceram os documentos. E como pretende o senhor conseguir um lugar num hotel se não tem documentos? Disse o encarregado. Eu nem sei se o senhor vai pagar a conta ou não. Observem que o narrador conta a história do casal e depois tem um momento em que há o diálogo. Olha, à medida que você tem essa exposição da história, ao mesmo tempo você vai montando o que é essa cena desse hotel, desse casal, como era a mulher, como era a circunstância em que eles estavam e ainda a situação de esquecer os documentos. Você representa mentalmente toda essa situação e vivencia isso por alguns segundos. Já numa composição representativa, a gente utiliza aqui um trechinho de Shakespeare, A Megera Domada. Cena 2. Vocês estão vendo esses parênteses. Esses parênteses indicam como tem que ser a cena, como que tem que ser o espaço do palco para receber os personagens. Quarto de dormir em casa do nobre. Aparece Sly com um rico camisolão de dormir, cercado de criados. Uns sustentam peças de vestuário, outros bacias, jarros e utensílios variados. Entra o nobre vestido de lacaio. Sly. Pelo amor de Deus, uma caneca de cerveja fina. Primeiro criado. Não quererá vossa grandeza agora um copo de xerez? Segundo criado. Não apetece a vossa honra provar estas conservas? Terceiro criado. Que roupa vai vossa honra vestir hoje? Observem que os personagens são indicados Sly, primeiro criado, segundo criado, terceiro criado. Esses são personagens que eles não aparecem a não ser no momento em que a cena é montada. E quando aparece Sly, já vem o Sly falando, não é ele que vai se preparar para falar. Não, já aparece a cena. Então tudo é móvel, dinâmico e como tem que acontecer no palco.
Isso é a linguagem da composição representativa. Para entendermos o conteúdo psicológico, vamos agora a um poema da Henriqueta Lisboa, poetisa mineira de Lambari. Noturno. Meu pensamento em febre é uma lâmpada acesa a incendiar a noite. Meus desejos irrequietos, à hora em que não há socorro, dançam livres como libélulas em redor do fogo. Sintam cada palavra que ela escreve. Imagina um pensamento em febre. E ela ainda usa uma metáfora. É uma lâmpada acesa a incendiar a noite. Ora, ela estava inquieta. Esse pensamento em febre, essa imagem de incendiar a noite, são meus desejos irrequietos. Quer dizer, ela está inquieta, ela está desejando algo, mas ela não expressa totalmente esse algo. Isso é totalmente psicológico, é totalmente emocional, é totalmente íntimo, intimista, subjetivo. A hora em que não há socorro, a solidão dela. Dançam livres como libélulas em redor do fogo. Como um desejo irrequieto pode dançar livre como libélulas em redor do fogo? Como? É porque ela projeta uma imagem para que a pessoa que lê, o leitor dos versos, entrem e sintam a mesma inquietude que ela, a mesma solidão que ela, a mesma febre dela. Quando a gente tem o conteúdo psicológico e físico ao mesmo tempo, a Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo é o nosso melhor exemplo. Eram 10 horas da noite e nada do moleque. Augusto via-se atormentado pela fome e Rafael, o seu querido moleque, não aparecia. O bom Rafael, que era ao mesmo tempo seu cozinheiro, limpa-botas, cabeleireiro, moço de recados e tudo mais que as urgências mandavam que ele fosse. Com justa razão, portanto, estava cuidadoso Augusto, que de momento a momento exclamava: "Vejam isto! Já tocou a recolher e Rafael ainda está na rua. Se cai nas unhas de algum beleguim, não é? De certo o senhor Fabrício quem há de pagar as despesas da casa de correção. Pobre do Rafael! Que cavaco não dará quando lhe raparem os cabelos?" Mas neste momento ouviu-se tropel na escada. Era Rafael, que trazia uma carta de Fabrício e que foi aprontar o chá enquanto Augusto lia a carta. Pergunto: onde está o conteúdo psicológico e onde está o conteúdo físico desse texto? À medida que ele vai descrevendo e vai colocando as palavras uma a uma, desenhando que ele estava inquieto, atormentado, esperando o Rafael, seu menino de recados que não chegava, mais ele ficava ansioso. Isso é um momento do conteúdo psicológico. A partir do momento em que ele coloca: "Vejam isto, já tocou a recolher e Rafael ainda está na rua", ele começa a dialogar com ele mesmo, ele já está no mundo físico. E a partir do momento em que Rafael entra, ele já muda totalmente a sua maneira de descrever a cena, e Joaquim Manuel de Macedo volta a ser aquele narrador distante. Era Rafael que trazia uma carta de Fabrício e que foi aprontar o chá enquanto Augusto lia a carta. Isso é físico. É como se você estivesse vendo alguém fazer a cena. Mas a inquietude de Augusto é psicológico. Passamos agora à distinção entre o estudo da literatura, que é o foco da nossa linguagem, e a literatura enquanto arte. Estudo da literatura é uma modalidade do conhecer ou do aprender sobre a arte da palavra. Esses dois estudiosos, Welleck e Warren, é que
abordaram essa questão do estudo da literatura como uma modalidade do conhecer. Continuando com esses dois estudiosos, vamos entender agora a literatura enquanto arte criadora. Tanto o criticismo literário como a história literária visam caracterizar a individualidade de uma obra, de um autor, de um período, de uma literatura nacional. Mas esta caracterização só é possível em termos gerais e com base numa teoria literária. Então, para que a gente possa entender o que é o estudo da literatura, é quando você pega uma obra de arte literária e desvenda a sua caracterização, a todos os seus aspectos, os seus elementos, se ela tem uma construção imaginativa maior, o período em que ela foi escrita, se isso influenciou, se ela marca a literatura de uma nação, de um povo. Isso tudo, quem estuda, é a teoria literária. A produção literária é outro estudo. Aqui nós estudamos as obras que já existem e não as que serão criadas. Trouxe para vocês um trecho de um poema que eu gosto muito e que eu vou presenteá-los porque eu acho que esse é o nosso papel de educador. Vocês estão iniciando uma graduação em português e literaturas. E eu acho que a gente tem que fazer exatamente o que Castro Alves prevê nesse poema dele, escrito há muitos e muitos anos. Por uma fatalidade dessas que descem de além, o século que viu Colombo, viu Gutenberg também, quando no tosco estaleiro da Alemanha o velho obreiro a ave da imprensa gerou, o genovês salta os mares, busca um ninho entre os palmares e a pátria da imprensa achou. Por isso, na impaciência desta sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. Ó, bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo n'alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Assim, esse é o convite que a gente faz na teoria da literatura. Livros à mão cheia e manda o povo pensar. Muito obrigada e espero encontrá-los na nossa próxima videoaula. Tenham todos bons estudos, muita aplicação e que vocês consigam vencer todas as etapas. Esse é o meu maior desejo. Até mais.